Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Olha, hoje a gente vai falar exatamente sobre a competência dos juizados especiais com relação ao direito indenizatório, tá? E a gente vai entender que esta competência, tá, ela tem relação exatamente com de que forma, né, aquela causa ela vai chegar ou na justiça comum ou nos juizados especiais. Quais requisitos, né, determinada ação necessitaria com relação a situação jurídica, né, ocorrida para que chegasse a esta instância judicial. Por quê? Como a gente tem falado, né, já falamos em alguns vídeos anteriores, na justiça comum haverá causas de maior complexidade, certo? E quando o valor atingir, a gente vai falar num vídeo específico sobre isso, tá? Quando um valor da ação, né, no caso o valor da causa, ele vai atingir um determinado valor, acima dele, ele tem que estar necessariamente na justiça comum, tá certo? Ele não pode ir para os juizados especiais nesse sentido. Eu estou falando, tá, neste assunto específico, da Lei 9.099 de 1995, que dispõe dos juizados especiais cíveis e criminais e exatamente ela vai tratar, né, de uma instância judicial de menor complexidade e com valor de salários mínimos bem menor, tá certo? Ele tem um teto, tem um limite, tá bem? Acima disso vai para a justiça comum, tá certo? E a gente vai ver que com relação à competência, por exemplo, indenizatória, a gente pode encontrar alguns dispositivos falando sobre isso. E para a gente deixar um título de exemplo, a gente vai desenvolver depois melhor, tá? Sobre os juizados especiais e sobre a justiça comum, como o direito indenizatório é tratado. Mas a gente pode ver no artigo 4º, tá certo? Desta lei que a gente citou, e o inciso terceiro o seguinte: primeiramente, o caput diz assim, ó, é competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, né? O inciso terceiro vai dizer do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então, nesta parte, tá bom? A gente está vendo que a gente está vendo foco na reparação do dano, tá? E tá falando aqui de qualquer natureza, tá certo? E fala de competência, tá? Ou seja, aonde é que esta ação, né, ela deve ser intentada, tá certo? Em que local, né? Aí fala no domicílio do autor, né, ou justamente do fato, onde ocorrer determinado prejuízo, tá certo? Por exemplo, se houve um determinado, né, havia uma determinada obra sendo realizada numa rua, tá certo? E de um determinado prédio e de repente por algum tipo de descuido, né, de negligência ali, cai, vamos dizer, uma viga e ali atinge um carro que está passando na rua no momento. Ali há uma vítima, né, de um prejuízo, tá certo? Digamos que só atingiu, felizmente, a parte material, o carro, tá certo? A pessoa ela não foi ferida, mas ali houve um dano causado, tá bom? E vamos dizer, né, que exatamente aquela pessoa, né, ela resida ali naquele local. Então, vamos dizer que seja Recife, né, a cidade, e a gente vê que a competência seria exatamente da justiça aqui de Recife, tá certo? Então, vamos dizer que a ação fosse para os juizados especiais cíveis, né, aqueles mesmos que a gente tem falado aqui, tá certo? Então, a gente vê que esta questão, né, de competência, ela é muito importante, tá certo? E ela privilegia exatamente uma questão logística, tá certo? Onde a ação vai ser julgada, isto é muito importante. Veja que se prioriza, né, neste inciso, a questão da vítima. Como a gente falou, né, o legislador ele foi muito inteligente nesse sentido, em dar uma prioridade à vítima, dizendo assim, a vítima está sofrendo um prejuízo já. Então, vamos dizer que a empresa ali responsável pela obra, ela fosse de outro lugar, né, que não fosse nem de Recife, fosse lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim. Então, teria que intentar ação naquele lugar, né? Ou se ela residisse em outro lugar, teria que ficar tão distante, né? Então, o legislador ele prioriza quem sofreu o vítima, quem sofreu dano, na verdade, tá certo? O legislador ele vai priorizar exatamente nesse sentido, tá bom? A vítima. E aí há outras decorrências, né, deste dispositivo, mas a gente vai falar
disso aí em outros momentos posteriores, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não se esquece de comentar, de compartilhar e de curtir, tá bom? Até a próxima!